Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso e hoje nós vamos ter um programa especial debatendo sobre um estudo do consumidor santareno feito pelo professor universitário Fernando de Andréa, ele que é mestre em engenharia de gestão e hoje está aqui conosco. Boa noite, Fernando. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela presença, pelo convite. Seja bem-vindo aqui conosco. Obrigado, muito obrigado. Agradeço. O Fernando, ele fez uma pesquisa junto ao mercado santareno e nós vamos estar hoje o programa dedicado em especial sobre essa pesquisa. E ele teve o apoio da turma, do quinto semestre de Publicidade e Propaganda, especificamente da matéria Comportamento do Consumidor, do qual você ministra essa matéria, não é isso, Fernando? Exatamente. Aproveito para agradecer os alunos, eles tiveram um trabalho bastante grande. A gente ministra a disciplina e é uma coisa teórica, e é legal para eles conseguirem ver aquela teoria aplicada na realidade. Então eles foram para campo e aplicaram a pesquisa, fizeram uma pesquisa bastante extensa, e os resultados a gente vai ver aí, são bem interessantes. Inclusive é muito importante essa proximidade da instituição superior com o mercado, Fernando? Paulo, assim, cara, tem uma coisa que eu, como professor, já tendo vivido fora daqui, percebo que falta muito. O mercado em Santarém, no Brasil em geral, mas em Santarém especificamente, que é uma realidade que eu conheço mais, peca ao não usar o conhecimento que está na academia. Eu acho que essa conexão universidade-mercado, se ela for desenvolvida, é claro que a gente tem que criar cultura para isso, mas a partir do momento que ela vai sendo desenvolvida, ela tem capacidade de gerar benefícios enormes para o mercado. Eu acho que é uma coisa que falta e nós, como profissionais que estamos na universidade, de vez em quando eu te convido para ela conversar, tá no mercado, a gente precisa fazer esse link, Esse link. E a pesquisa já é esse link, Sim. Agora, falando sobre Santarém, Santarém tem 250 mil habitantes na área urbana, Sim, exatamente. Que vocês levantaram. E vocês qualificaram de que o PIB santareno em 2012 chegou a 2,5 bilhões de reais, exatamente. Esse é um dado do governo do estado, na verdade, que em 2012... Quem pensa que não circula dinheiro aqui está enganado, Tem bastante dinheiro aqui, o que acontece, tanto é que a gente está vendo as grandes redes chegarem, todo dia, essa semana... bilhões é bastante grana. Bastante, Santarém está entre as 300 maiores cidades economicamente do Brasil ainda, e a gente tem que lembrar que São Paulo, Rio de Janeiro... 300 cidades. De PIB, em termos de PIB. E a gente não tem, por exemplo, extração mineral aqui, que, por exemplo, Altamira está muito na nossa frente porque... Levando em consideração que são mais de 5 mil municípios. Exatamente. No Brasil, uma coisa, e que a nossa região é uma região bastante menos desenvolvida que a região sul, sudeste, centro-oeste. Vocês qualificaram aqui de que 20 mil pessoas na classe A, vocês dividiram A, B, B e C e D e E, Exatamente. 20 mil pessoas na classe A, 130 mil na B e na C e 100 mil na D e E. O que qualifica A, B, C, D e E? Olha, existem várias maneiras de qualificar, tá? Essa qualificação que foi feita, na verdade não é nossa, é um dado de terceiros, Mas esse dado surgiu não só da renda per capita, ele surgiu também do ambiente. Então, por exemplo, um cara que ganha, é aquela velha história, ganhar R$2.000 em Santarém e R$2.000 em Manaus são coisas completamente diferentes, certo? Então, o cara que ganha R$2.000 em Santarém, ele é considerado classe C ainda. Em Manaus ele não chega no C nunca, ele está no D para o E. Essa qualificação feita pela empresa que fez, levou em consideração a renda, mas também o ambiente da cidade, certo? Eu não tenho como te dizer exatamente os fatores que eles consideraram, mas eu sei que não é só a renda, porque a renda dificulta um pouco nesse sentido. Levando em consideração aqui, então, se a gente qualificar classe A, seria de 6 salários mínimos para cima? Por aí, são
de 3.500, 3.600 reais por cabeça para cima. Não é por família, é por cabeça. Aí a B e a C seria de 2 salários? Seria de 1.500 mais ou menos até 3 alguma coisa. Exatamente. E abaixo de 1.500 seria a classe D e E. Classe D e E, exatamente. A pesquisa, como é que ela foi feita? Que período? Quantas pessoas foram abordadas? Bom, assim, a gente tentou usar um approach bem acadêmico mesmo, tá? É claro que, como são alunos, é a primeira experiência deles com pesquisa de campo, eu tive que dar uma simplificada nisso. No final das contas, a gente definiu que seriam 810 entrevistados. Na verdade, foram entrevistados 10 a mais, 820 pessoas. Isso nos dá 95% de certeza do resultado da pesquisa, e os dados, que daqui a pouco a gente vai conversar, eles estão numa margem de erro de 5%. Então, aquilo que tu lê, tu tem que ler para mais ou para menos 5%, mas eles giram naquele valor ali, certo? Entrando na pesquisa em si, o consumidor santareno, a maioria é feminino ou é masculino? A maioria são mulheres, não me surpreende tanto isso daí não. A pesquisa diz que, em média, 57% das consumidoras são mulheres. Os outros 43% são homens, né? Os cruzamentos de dados vão dar várias outras informações, mas só por aí a gente já consegue entender que os varejistas, em especial, precisam entender que tem mais mulher comprando do que homem. E em relação à idade, o que deu na pesquisa? O consumidor santareno geralmente é um jovem adulto, né? Dependendo dos locais, há uma certa variabilidade, mas de 20 a 35 anos é a grande maioria dos consumidores. Chega a mais ou menos 70%. De novo, é uma coisa para o varejista pensar. Então, chega eu tô a 70%. Chega a 70% de 20, jovem adulto, de 20 a 35 anos. Em relação à escolaridade, refletiu o polo santareno universitário? Essa coisa é uma coisa muito interessante, né? Os dados mostram que grande parte das pessoas está fazendo faculdade, ou já fez faculdade, ou já está na pós-graduação. Isso aí passa de 80% das pessoas que estão já buscando um nível superior de educação. É uma coisa assim assustadora. Né? E reflete, como tu falaste, aquilo, né? Santarém cada vez mais é um polo de universidade. Quanto mais a gente consegue trazer as universidades à distância, mais isso também acaba gerando um consumidor mais crítico, né? Com certeza, um consumidor mais crítico e, ao mesmo tempo, provavelmente um consumidor que, não só agora, mas daqui a algum tempo, vai ter mais dinheiro para gastar. Porque o cara tem um nível superior, ele provavelmente vai galgar posições mais altas e... vai exigir melhores atendimentos. Vai exigir um atendimento melhor. Vai de olho na qualidade. Que é um problema muito sério que foi detectado na pesquisa, também daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O atendimento é fundamental e as pessoas reclamam bastante do atendimento das pessoas. O estado civil das pessoas que consomem, é mais casado ou é mais solteiro? Olha, outra coisa que para mim foi interessante, o pessoal solteiro acaba consumindo mais, né? Talvez por digamos assim, haver um certo comodismo, talvez, a partir de certo momento que o cara casou e tudo mais, ele vai acabar indo mais para o supermercado do que fazer compras assim. Uma roupa. Exatamente, tem outras... A maioria é solteiro. A maioria é solteiro. Olha, senhores casados, vamos valorizar. Vamos comprar, vamos voltar. E entrando especificamente assim na questão do grupo familiar, quantas pessoas por família vocês detectaram? Essa é uma coisa bastante interessante, eu acho que até sobre a sociedade santarena como um todo, né? A grande maioria das pessoas, das famílias, das casas, né? A nossa pergunta falava sobre a casa. Quantas pessoas moram na sua casa? De 3 a 5 pessoas. Isso aí dá mais de 60% das famílias são desse tamanho. Então é uma coisa que é bem interessante para a gente também saber. Até diminuir o tamanho, né? Porque antigamente eram 12, 15. Exatamente. E na nossa região a gente ainda tem a ideia que as famílias são maiores. Né? Mais para o sul do Brasil as famílias estão diminuindo. 3 pessoas, 4 no máximo. Ali a gente já tá. Ainda tem os 5 aí bastante. A renda deu a média de quanto?
Olha, muita gente ainda, dos entrevistados, nas classes C e B, a renda entre 2,4 e 4,6 salários mínimos, na grande maioria. Pouquíssima gente acima de 6 salários mínimos foi entrevistada. Isso é de novo, aquele negócio que eu estava falando. Bom, o cara ele não está ganhando pouco, porque, vamos combinar, 5, 6 salários mínimos para a realidade brasileira e Santarena é um salário bastante interessante. Daí aí, R$2.500, R$3.000 de repente. Ao mesmo tempo, isso vai causar uma exigência maior e a gente vai ver daqui a pouco, né, que o preço tá... É claro que a pessoa presta atenção, mas não é aquilo que é mais relevante, não. Se você conseguir oferecer algo que potencialize o preço, ou seja, um produto que valha aquele preço, o consumidor acaba pagando, porque ele tem um dinheiro, digamos assim, suficiente para comprar aquilo, certo? E o consumidor mocorongo, como é que ele se locomove para o centro de consumo? Olha, uma coisa interessante, né? Muita gente ainda usa o transporte coletivo. É uma coisa que é... A maioria é transporte coletivo? Não é maioria. Depende do centro que tu pensa, depende do local que tu pensares. Mas muita gente ainda usa o transporte coletivo. Porém, existe uma grande parcela da população que está usando seu carro próprio. Então, vai aí da facilidade. Por exemplo, aqui no centro comercial. Como é que eu estaciono no centro comercial? Então, se eu vou de carro para o centro, eu estou de carro. Como é que eu estaciono aqui agora? Outro dia desse, a minha mãe falou, Fernando, vamos ali que tu vai me levar no centro e eu não vou ter como estacionar. E tu vai ficar rodando lá até eu sair da loja. Então, é uma coisa para o lojista pensar também, né? Como é que eu vou oferecer um produto, como a gente estava falando ainda agora, um produto de valor, o estacionamento, o local para o cara, a facilidade que ele vai ter de estacionar, é uma maneira de você oferecer valor para o produto dele, para o consumidor. E ele vai perceber isso. Bom, eu vou lá no centro da cidade, só que eu não vou conseguir estacionar. Eu vou ter que andar a 35 graus a 10 quadras. Será que não é melhor eu ir ali no outro local de compra que eu posso estacionar com tranquilidade? Então é uma coisa para o pessoal pensar também. Estamos entrevistando o mestre em engenharia de gestão, que é o Fernando de André. Ele que realizou uma pesquisa com a turma de publicidade aqui em Santarém sobre o estudo do consumidor santareno. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.